querido Padre Marcelo, parco, reitor do santuário, queridos padres aqui presentes, querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No encontro que tive hoje de manhã com os psicólogos, então uma das psicólogas me falaram: olha, nós assistimos a missa de sábado à tarde, viu, com o Padre Marcelo, e o senhor, seja bem-vindo e tal. Tem que fazer um pouco de teatro, não é? Tem que animar o povo, porque de depressão já tem demais, não é? É ou não é? Ainda bem que a senhora grita, é? Estoura o meu ouvido aqui na frente, ó, aqui, ó. Mas eu posso dizer uma coisa, padre. Hoje de manhã, os psicólogos todos sorrindo. Louvado seja Deus, não é? Se os psicólogos são os primeiros a ficar deprimidos, Deus nos sabe, nos livre, não é? Então, graças a Deus, é um grupo muito seleto, muito bonito, e louvo a Deus por ter encontrado hoje de manhã. Mas estamos ainda no mês de setembro. Mês de setembro é mês... Lembram a tarefa que mandou fazer o Padre Marcelo em casa? Quem lembra, sim ou não? Quem lembra? Qual que foi a missão que nós tivemos durante o mês de setembro? Ler a Bíblia. Não toda a Bíblia, pelo amor de Deus, né? Mas ler um trechinho de cada vez. Agora, quem não leu, fique com a mão abaixada. Só quem leu, e não pode mentir para o bispo porque vai para o purgatório, viu? Quem leu a Bíblia durante esta semana, um trechinho da Bíblia, levante a sua mão, uma salva de palmas para vocês. Parabéns, estamos aprendendo, é? Cada missa se torna também uma catequese. Se nós acolhermos as mensagens que vêm proferidas daqui, do altar, para os padres, para os bispos, nós estamos aprendendo a santidade. Por isso que o que o Padre Marcelo fala, o que eu falo, é para a nossa vida, para a nossa santidade. Como é que é aquela música, toda a Bíblia é? Vamos lá, padre. Vamos lá. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem tem a revelação, quem entender o coração. De novo, nós dois, vamos lá. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem entender. Onde você guarda a sua Bíblia? Onde você guarda a sua Bíblia? Na estante? Na mesa? No criado mudo? Eu tenho o criado mudo, fazer o quê? Pecado agora? Quem tem a Bíblia na sala, aberta ou fechada? Quem tem a Bíblia fechada, diga eu. Pode ir para casa já. A Bíblia tem que estar aberta. Olha aqui como está bonita aqui, ó. A Bíblia tem que estar aberta. Por quê? Porque quando você entra dentro de casa, então seria melhor que esteja bem na entrada da sua casa. Você dá uma espiadinha e se pergunta, olha a pergunta que tem que ser feita: o que será que Deus quer me dizer hoje? O que será que a palavra de Deus quer me orientar hoje? Eu garanto para vocês que se vocês fizerem isso com fé, porque não é a roleta russa, né? Vira a página, vai encontrando, vira a página. Não. Se você fizer isso iluminado pelo Espírito e com fé, Deus naquela palavra vai falar para você. Porque esta palavra foi escrita por homens, hein?
Claro que foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então, se a palavra foi inspirada pelo Espírito, quer dizer que eu não posso aproximar este livro como se fosse um best-seller, como se fosse um qualquer livro, pode ser até o livro mais bonito. Mas eu tenho que me aproximar deste livro com a luz do Espírito Santo. De fato, por que o padre, aliás, o padre não, o bispo, terminando a leitura do Evangelho, ele nos abençoa com a palavra? Que sentido tem esta bênção? Que a palavra de Deus cancele todos os nossos pecados. A palavra de Deus entrando na nossa vida nos dá a oportunidade de não mais pecar. Se nós colocamos em prática o que diz Jesus no Evangelho, nós estamos longe do pecado. Agora, se eu leio a Bíblia como se fosse um livro qualquer, é lógico que não vou entender nada, como os apóstolos de hoje não entenderam nada da palavra de Jesus. Não quiseram entender, porque a palavra de Jesus é dura. A palavra, diz o profeta Jeremias, ela desce com uma amargura, porque tem que tocar lá dentro o que não está de acordo com a vontade de Deus. Por isso, aqueles que não leem a Bíblia, pode ser por falta de tempo, pelo amor de Deus. Mas será? Custa muito ler um versículo da Bíblia? Custa muito? Não dá nem um minuto. Por que não se lê a Bíblia? Os apóstolos no Evangelho de hoje, eles não perguntaram nada porque estavam com medo. Não se lê a Bíblia porque nós estamos com medo que Deus nos fale de verdade. E aí a palavra de Deus é a palavra de Deus. Se eu contrario a vontade de Deus, eu vou contra mim mesmo. Eu vou contra a minha felicidade. Eu vou contra a minha alegria. Por isso, se a palavra de Deus me diz: amai os vossos inimigos, eu não amar os meus inimigos, eu estou fazendo o contrário daquilo que Deus me pede. E hoje, o Evangelho de hoje é terrível, é? Terrível no sentido de dizer que é forte. É muito forte o Evangelho de hoje. Por quê? Enquanto Jesus estava falando da sua morte, da sua crucificação, do seu sofrimento, dizendo que o terceiro dia ele ia ressuscitar, enquanto ele falava para os seus discípulos a sós, não queria que ninguém soubesse, porque o verdadeiro Jesus se encontrará no Calvário. Quando o soldado romano, apontando para Jesus, dirá: um ateu, é? Um ateu. Esse era de verdade o Filho de Deus. Todo o Evangelho de Marcos nos leva até o fim, com esta pergunta: quem é Jesus? Por isso que os apóstolos foram orientados: não falem para ninguém, porque cada um vai descobrir a minha vida e a minha missão. Lá na cruz, saberemos quem Ele é. Então, enquanto Jesus está falando das coisas mais dolorosas da vida dele, da morte, do sofrimento, da paixão, o que eles estavam discutindo do outro lado? O que estavam discutindo do outro lado? Quem era o maior entre eles? Que vergonha!
Jesus fala da sua morte, eles já estão pensando quem é que vai herdar a liderança. É possível isso? Se eles fizeram, não é possível, né? Mas isso para dizer que eles não entenderam nada da missão de Jesus, não entenderam nada da pessoa de Jesus. Mas não é à toa que a carta de Santiago fala bem claro: a inveja, o ciúme, eles são fontes de inumeráveis coisas más. Inveja, ciúme, querer ser o primeiro, querer mandar em cima dos outros. Mas os apóstolos, afinal das contas, não aprenderam nada de Jesus. Nada. Por isso que Jesus chama uma criança no meio. Quantas vezes eu e o Padre Marcelo aqui no sábado apelamos para as crianças? Por que Jesus chama uma criança para ficar lá no meio e mostrar para todo mundo o valor que tem uma criança? Porque só quem tem o coração puro como uma criança pode entender Jesus. Só quem tem a alma pura como uma criança pode entender o que Jesus fez. Por que Jesus fez tudo isso? Em lugar de pensar quem será o maior entre nós, vamos entender o que significou para Jesus ser o maior. Se colocou ao serviço da humanidade, lavou os pés aos discípulos, lavou os pés de Judas, do maior traidor, lavou os pés. Este é o exemplo que Jesus deixou, que somente quem tem um coração de criança pode entender. As crianças, nesse sentido, estão bem mais à frente do que nós adultos. É ou não é? Eu nunca vi, posso estar errado, mas eu nunca vi duas crianças brigarem e depois ficar de mal. Depois de um segundo já estão lá brincando de novo, jogando de novo. É ou não é? Mas nós adultos fazemos assim também? Hein? Pode gritar bem alto. Faça exame de consciência. Faça exame de consciência para ver. Vaidade. Vaidade. Então, as crianças nos ensinam que podemos aprender a viver como Jesus só se a nossa alma estiver limpa, só se o nosso coração estiver puro, livre. Só assim. Senão nós estamos continuando o discurso que fez São Pedro no Evangelho do sábado passado. Jesus não fala isso, pelo amor de Deus. Tu é doido falar uma coisa desta? Pedro, aprenda com Jesus. Não, mas eu darei a minha vida por ti. Capítulo 22 de Lucas. Eu darei a minha vida por ti, diz Jesus. Diz Pedro para Jesus. E Jesus responde a Pedro: você dará sua vida por mim? Quer dizer, você quer fazer como eu fiz? O galo não acabará ainda de cantar 3 vezes e você já terá me traído naquela noite. Eu darei a minha vida por ti, imagina. Então, gente, viver o cristianismo é alegre, é uma alegria, mas no mesmo tempo é muito exigente. Porque se nós não formos coerentes com estas palavras de hoje do Evangelho, nós estamos jogando fora toda a nossa vida. Portanto,
Temos que aprender. Se não vos tornardes como crianças de Jesus, não entrareis no reino do céu. Se não vos tornardes como criança. Vamos, portanto, pedir a Jesus esta graça de despojar-nos de tantas complicações. Olha, se você for bom, mas bom no bom sentido, isto é, se você praticar a bondade com todo mundo, a começar da sua casa, a começar da sua família, desmancha o ódio, desmancha a vaidade, desmancha a ira, desmancha tudo. Procure viver como uma criança que ama sem interesse, que gosta dos outros sem interesse, que é indefesa, não enfrenta o outro pronto para se defender. Não, ama desinteressadamente. Não quer se defender de nada, porque sabe que a única defesa dela é Deus. Procuremos colocar em prática este evangelho de hoje. Com certeza a nossa vida irá mudar. Amém.